Amém, amados. A paz esteja com cada um de vocês. Amém. Vamos seguir falando, sobre quando chega essa revelação, de fato, que nós somos a igreja. Se vocês vêm acompanhando os demais vídeos, a gente vem explicando, sobre o que é a igreja. E nós chegamos a falar, sobre que nós podemos ir num local, frequentar um local, com muito cuidado. Podemos, porque o frequentar um local, você estar todos os dias em um lugar com o nome ali de igreja, não vai te unir ao Senhor, mas também não vai te separar, porque a palavra diz que nada vai nos separar do amor de Deus. Porém, quando nós falamos de excelência, quando nós falamos do propósito, que o Senhor quer ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus, daquilo que o Senhor quer tratar com cada um de nós, nessa edificação, nesse crescimento, porque muitos falam de multiplicação. Multiplicação é uma coisa, crescimento é outro. O Senhor quer, primeiramente, que os seus filhos cresçam, não sejam crianças. Então, hoje nós estamos falando, hoje é a quinta vez nós estamos falando sobre esse assunto. Eu queria até fechar sobre esse assunto e ler um texto, que é o texto de Lucas, o capítulo 5, versículo... na verdade eu vou ler o 37. Diz assim: ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente serão conservados. Ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo. Ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Eu quis estar lendo esse texto, amado, por quê? Porque nessa caminhada nossa, nós temos um propósito. Qual que é o propósito? Qual que é a finalidade da igreja? Nós, como morada de Deus, nós, como aqueles que são tirados do mundo, eclésia, nós, como membros uns dos outros, tem que ter muita clareza disso, como habitação de Deus, como templo de Deus. Qual que é o propósito? O Senhor, ele nos chama, a ser servo dele. E o que o servo faz? O servo trabalha, mano. O servo, ele não fica parado, ele não fica ali, na linguagem nossa, de hoje, morcegando. Então, também muitas pessoas também já sabem sobre a questão do odre, dos odres, como que era, Então era uma bolsa que carregava vinho, carregava lá o suco de uva. O vinho tinha um nível para permanecer um suco de uva bom ou um vinho bom. Ele não poderia estar com um excesso de fermentação. Ele usava-se o odres, que é feito de couro, para conservar num lugar onde a temperatura, muitas vezes no dia, chegaria a mais de 40 graus. À noite esfriava, mas durante o dia, nas suas viagens, carregando um vinho num qualquer recipiente, não iria dar certo, Iria fermentar demais. E usava-se o odre, os odres, o odre. Porém, amados, que Jesus deixa bem claro que não se deita um vinho novo, um suco de uva, num odre velho, já cansado, já usou toda a sua elasticidade, e ali coloca um vinho novo. O que vai acontecer? Vai fermentar, vai sofrer uma pressão e não vai aguentar, vai perder tanto o odre quanto o vinho. Sem assim muito detalhe sobre esse assunto, o que Jesus quer realmente dizer
É que não tem como ele trazer essa novidade agora de nós como igreja, e esse é o alvo, né? Esses 5 assuntos trata disso, de quando você tem a revelação que você é igreja. Agora, você como igreja, Jesus ele chega agora dizendo assim, ó, você é morada de Deus, você é membro um do outro, você é templo do Espírito Santo, você agora é tirado do mundo, você agora como igreja é responsável pelo teu irmão, você agora como igreja, você tem que dar conta, o teu modelo de igreja é o modelo de Abel e Caim, aonde está o teu irmão, você tem que prestar conta do teu irmão. Então Jesus ele deixa bem claro, ele fala assim, se você vê o teu irmão cometer algum pecado, vá você a ele, argue o teu irmão. Amados, para nós hoje isso é difícil, compreender e até mesmo muitas vezes fazer com a motivação correta, em paz. Porque o pecado era tratado com sacrifício. Por isso quando fala os templos, lá não é os templos de hoje, é o templo para prestar sacrifício. Então a pessoa adulterava, ia lá, dava um cordeiro, resolveu o problema do pecado. Entendeu? Mas agora, Jesus, agora nessa nova revelação, nesse vinho novo, ele agora fala assim, não, agora olha, não é mais dar uma oferta lá ao sacerdote. Você agora é responsável pelo teu irmão. Você agora é responsável também pela tua vida. Vá ao teu irmão, vai se relacionar com ele, vai arguir ele. Por quê? Porque agora também ele traz uma novidade de que você é oferta. Você também é oferta. Não precisa mais do sacerdote, mas também você é oferta. É você que vai para a churrasqueira. É você agora que vai ser queimado. Mano. Lembra de Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto com entendimento. Então Jesus vem trazendo agora um vinho novo, as boas novas de Jesus, que agora não precisa mais do templo, o véu se rasgou, você mesmo vai. Então tudo isso, essa novidade, os discípulos ficavam maravilhados, os doutores da lei ficavam muito mal com isso. E não só Jesus agora, quando ele fala, por exemplo, de poder, a mim é dado todo o poder no céu e na terra, ele deixa bem claro, portanto, ide e fazei discípulos. Fazer discípulo da forma, nós também vemos falando sobre isso. Para se fazer um vaso, precisa de 2 mãos, a de Deus e a do homem. A de Deus que sustenta todas as coisas, e a do homem por fora, ali, tratando, arguindo, sendo responsável pela vida do outro, disciplinando, notai o irmão, notando esse irmão. É o serviço. Aos Hebreus diz, não deixeis de congregar, antes exortar um ao outro todos os dias. Então, essa era o vinho novo. É agora trazer toda essa novidade, que agora não precisa mais de um salão, de um templo, não precisa mais do sacrifício. Agora você mesmo é responsável. Agora é você que vai limpar o irmão. É você agora que vai tocar no irmão. A purificação vem agora pelo relacionamento, de que cada um coopera com o outro. Jesus, né, usa esses 2 textos, né? Ele fala de você arguir o irmão, fala de você fazer discípulos, e tem outros textos mais. Mas eu queria ler, por exemplo, o livro de Colossenses. Ler Colossenses 1, por exemplo, que Paulo diz, dentre vários textos, mas eu achei muito interessante esse texto, que Deus fala aqui, né, que a revelação traz. Paulo, Colossenses 1:28, está assim, a quem anunciamos e admoestando a todo homem e ensinando a todo o homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala. Ele agora se julga responsável por cada relacionamento dele. Epafrodito, Timóteo, Silvano, Barnabé,
todos, João Marcos, todos aqueles que ele se relacionou durante Filemão, Onésimo. Paulo se relacionou com várias pessoas na sua trajetória e cada um deles teve esse coração de confrontar com o próprio Pedro, confrontou Pedro, repreendeu Pedro na cara porque era repreensível lá em Gálatas. Esse é o nosso serviço. Nós precisamos, amados, ter essa revelação desse vinho novo, que agora a advertência vem que nos finais dos tempos se levantariam homens que serão apacentadores de si mesmos, homens que não deixam ninguém ser tocar neles, arguí-los, que não é transparente em todo esse movimento, e vivem na casinha, vivem no púlpito. O serviço deles é como se fosse do sacerdote do templo antigo. A mente é antiga. O serviço é um serviço antigo. Não tem um serviço conforme o Senhor. Paulo conclui, não só medita, ele usa 3 vezes cada homem, todo homem, ele exortar cada homem, ele apresentar cada homem, ensinar cada homem, conduzir esse homem à perfeição. Perfeição aqui é maturidade. E o 29 ele diz assim, e para isto trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo, ele declara que ele, para isso, ele também trabalha combatendo. Parou para pensar nisso? Trabalha combatendo o que? No cuidado. Você vai ver quando ele fala de Timóteo, ele fala, a ninguém tenho eu de igual sentimento, está no mesmo sentido, numa mesma direção. A Bíblia fala de unidade de fé, unidade de espírito. Como vamos conseguir isso? Sem o discipulado, sem essa paternidade, sem estarmos presentes na vida do outro de fato, sendo responsável pela vida do outro e fazendo como Jesus. Porque Jesus mostra como fazer. Ele mostra lá a base. Ele chama os discípulos, vinde após mim. Primeiro ele fala arrepender. Aí é o vinho novo. Arrepende é mudar a mente. Eu costumo dizer que as pessoas leem muito pouco a Bíblia, leem muito pouco a palavra. Amado, nós temos que nos encher da palavra, nós temos que ler a palavra, buscar se encher de fato de muita Bíblia, de muita palavra de Deus, para que nós possamos ser revelados. O Senhor traga a revelação desse cuidado, desse tocar que nós precisamos no nosso dia a dia. Então Jesus, ele é muito prático nisso. Ele trouxe os discípulos. Então ele chamou os discípulos veio. Eu fico impactado como é que Jesus fez. E ele então fala assim, olha, vocês têm que ter uma mente nova, um vinho novo, uma mudança de mente, uma mente renovada. E agora vocês vêm após mim. O que me chamou muita atenção um dia desse, que Deus me mostrou, eu falei, poxa, eu não sei bem qual o tempo, né? Jesus ficou mais ou menos 3 anos e meio com os discípulos, em qual época? Se foi com 1 ano, com 2 anos? Mas alguns dos discípulos chegam para Jesus e falam assim, Senhor, nós que te largamos tudo para te seguir, o que vamos receber? Então, a minha revelação assim, que Deus trouxe para mim, eu falei, poxa, eles caminharam algum tempo, que eu não sei qual tempo, sem ficar questionando o que eu vou receber, o que Jesus vai me dar em troca. Você já parou para pensar nisso? Como tem sido a sua vida? Qual a tua motivação de ir numa casinha, de ir num lugar, de ficar frequentando ali dias após dias, sem tratar ninguém, sem deixar ser tratado? Qual é a tua motivação? O que você pensa? Você só pensa em receber? Como que está a sua revelação? Por quê? Nós precisamos ser muito claros. Eu vou estar lendo um outro texto, que é o livro de Hebreus, que é um texto que eu já falei também nesse estudo, mas é muito impactante. Hebreus capítulo 6, verso 10 em diante. Está assim, ó. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor, que para com seu nome mostrastes, e enquanto servis aos santos e ainda servis. Ele fala de relacionamento com pessoas, de cuidado, de tratamento,
com os santos se relacionar, membros uns dos outros, a igreja se relacionar, corpo se relacionando, os membros, no qual todo o corpo bem ligado, ajustado, vão ali fazendo o crescimento, a edificação, não multiplicação, edificação. Está edificado, fortalecidos no relacionamento, no relacionamento. Aí ele segue o 11. Mas desejamos que cada um de vós, amado, nós, meu Deus, mas desejamos que cada um, você, fulano, ciclano, cada uma pessoa, a minha esposa, os meus filhos, individualmente, cada um mostre o mesmo cuidado para com certeza da esperança até o fim. O mesmo cuidado com que? O mesmo cuidado de servir, o mesmo cuidado de tocar, que agora o tabernáculo de Davi, que Davi não construiu casa para o Senhor, o tabernáculo de Davi são pessoas, pessoas que carregam a presença de Deus, pessoas que guardavam a presença de Deus, e é onde todos tinham a liberdade, onde todos eram iguais, não havia o sacerdote para limitar isso, para cobrar pela presença, para cobrar para a entrada do Santo dos Santos. Todos nós temos livre acesso a isso, todos nós temos livre acesso a ser membros uns dos outros igualmente e tocar. E não posso deixar de falar o que Paulo diz, e aquele membro que nós julgamos ser muito decoroso, muito maior, muito melhor, ele fala só, Deus talvez não deu tanta honra a ele. E o que a gente julga ser pequeno, Deus deu mais honra. Jesus disse que no corpo aí do mundo, nos maiorais do mundo na terra, haveriam homens sobre os outros, melhores do que os outros, que comandariam os outros. Mas entre vós não sejais assim. Aquele que quiser ser o maior, que seja menor. Se quiser ser grande, que sirva os outros. Que sirva os outros. A revelação do 12, do verso 12, nós lemos 10, 11, 12 de Hebreus 6. Aí vem o 12 dizendo assim, ó, para que não façais negligentes. Se você não anda, mano, conforme essa regra que nós temos falando aqui, ó, você vai ser negligente. E Paulo fala assim, ó, por que você tem que cuidar? Porque você tem que mostrar esse mesmo cuidado com cada pessoa do teu relacionamento. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Sabe os heróis da fé que viveram todas aquelas coisas, que o contexto é esse? Se você quer ser um herói da fé, mano, mostre o mesmo cuidado. Mostre o mesmo cuidado com teu irmão. Vai arguir o teu irmão, vai abraçar o teu irmão em amor. Mas você tem que saber assim, olha, eu sou chamado para viver um vinho novo. Muitos talvez vão estar ouvindo e vão falar assim, não, esse cara tá viajando. Mas a Bíblia diz assim que a princípio, né, o texto que a gente leu lá em Lucas, a pessoa, ela ouve o vinho novo, ela ouve a mentalidade nova, o serviço novo, como que é prestado o serviço agora, como que é a adoração agora, como que é o cuidado agora, como é a edificação da igreja agora. Ele para e pensa, porque é o contexto lá quando alguém diz assim, duro esse discurso, ele fala da ceia, ele fala de alguém agora comer de Jesus, sofrer como Jesus sofreu, esse é o contexto. Aí dura esse discurso, porque a pessoa olhava assim, olha, eu vou dar a vida por aquele que me roubou? Eu vou dar a vida por aquele que o jumento foi lá e ele ficou para ele, pulou a cerca? Aquele que não me ajudou lá a tirar a ovelha, e estava quase chegando a hora da sexta-feira, eu tinha que parar, mas ele não me ajudou? Eu vou dar a vida por esse? Dura esse discurso. Mas é isso, amados, que nós precisamos compreender. Existe o texto lá em Colossenses 1, que até o contexto que a gente leu, amados, eu estava conversando com os irmãos e o texto diz o seguinte, Paulo fala assim, olha, eu batalho, eu me esforço, embora eu estou alegre, mas em mim se cumpra o resto das aflições de Cristo. Eu fiquei perguntando assim, meu Deus, como é que é isso?
Jesus é que não sofreu tudo, eu aqui nas minhas meditações. O que resta das aflições de Cristo? E aí, amados, o Espírito Santo me mostrou. Que lindo. Não é que Jesus não sofreu o suficiente. É que Paulo está falando, o próprio depois do contexto, você lê lá em Colossenses 1, a partir do verso 25, se não me falha a memória. Aí ele fala assim, as aflições de Cristo, o qual é no seu corpo, o qual é a igreja de Deus. O corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Não é isso que nós estamos ensinando? O corpo de Cristo, a cabeça que é Jesus, padeceu, sofreu. Só que a cabeça sozinha não faz sentido. Como o corpo sem a cabeça não faz sentido, a cabeça sem o corpo também não faz sentido. O que resta é nós ainda padecermos, sofrermos por causa do irmão. As aflições de Cristo que ainda resta no corpo, porque nós somos o corpo de Cristo. A revelação é essa, que nós somos o corpo de Cristo. Amém, querido? Às vezes é dolorido, às vezes nós não entendemos, mas lê, segue lendo, segue meditando, segue buscando essa revelação, porque Jesus levou a cruz dele e morreu nesta cruz. Agora nós, lembra? Vinde após mim. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cruz. Pra quê, mano? Tomar a cruz só para carregar? Para você carregar essa cruz e morrer nela. Eu volto a lembrar, Jesus levou a sua cruz e ele não se crucificou. Crucificaram ele. Os seus irmãos judeus o crucificou. E nós, é dolorido você ouvir isso, talvez você não vai ter muito entendimento, mas que o Senhor te revele depois. Que cada irmão possa ser humilde e corajoso para crucificar o irmão. Porque só se vence o pecado com a morte. Só venceremos na cruz. Fora da cruz não há vitória. Fora da cruz não há felicidade. Não há bem-aventurança. Não há reino. Não há governo. Amém, querido? Que o Senhor te revele, que o Senhor te conduza, né, sobre esse assunto. E aí o lugarzinho, você frequentar um lugar sem tratar, sem confrontar, sem corrigir, sem pregar, sem dar a vida por alguém, sem conhecer profundamente a vida de alguém e limpar alguém, apresentar cada homem santo, irrepreensível, inculpável. Você vai ver lá em Colossenses, lê tudo a partir do verso 18, na verdade, lê, medita lá, no nome de Jesus, querido. Que o Senhor te revele. Amém? No nome de Jesus.